É um prazer estar aqui novamente, nesta igreja em que já conheço algumas pessoas, outros rostos são novos para mim, mas estendo as boas-vindas a todos também. Eu gostaria de saber, quantos aqui são adventistas da igreja? Levanta a mão, levante sua mão. São os adventistas. Há alguém que esteja visitando a igreja? Alguém que não faz parte da igreja adventista e está nos visitando? Ok. Então, você também que está em casa, seja muito bem-vindo. Durante este mês de outubro, nós vamos estar aos domingos falando sobre as revelações do livro de Apocalipse. É um livro muito interessante, mas muito mal compreendido. Por quê? Porque realmente é um livro que fala em símbolos. Se Deus tivesse escrito de maneira clara, sem rodeios, tudo o que ele quis transmitir através do livro de Apocalipse, provavelmente já teriam tentado destruir de uma vez por todas ou retirar esse livro da Bíblia. Porque é um livro que fala sobre os planos de Satanás para este mundo e como Deus foi através da história frustrou os planos de Satanás, mostrando que ele é o dono e ele é o guia da história da humanidade. Mostrando que Cristo é o soberano desta terra. Por mais que o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, por enquanto ainda é Satanás, mas o rei deste mundo, quem é? Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse mostra isso. Muitas crianças cresceram, já são jovens na igreja. Muitas pessoas vieram para a igreja há pouco, nos últimos anos, aceitaram a Cristo como seu Salvador, as mensagens bíblicas. E é preciso que estudemos o livro de Apocalipse para que possamos compreender melhor quais são os planos de Deus, o que nos aguarda daqui para frente e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Então, durante o mês de outubro, estaremos aqui estudando esse livro maravilhoso. Convide os seus amigos, seus familiares, você que está em casa também, convide as pessoas que você conhece, porque é de suma importância. Nós vamos nos concentrar, basicamente, em 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse 13 e Apocalipse 14, durante esses domingos. Porque se fôssemos estudar todo o livro, teríamos que ficar aqui alguns meses. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. São mensagens fortes, mas necessárias. Precisamos entender a nossa parte no tempo do fim. Vamos fazer uma recapitulação histórica também. Hoje vamos nos concentrar na primeira parte de Apocalipse capítulo 13. E vamos ler juntos. Ou melhor, vamos contextualizar Apocalipse 12, o verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Verso 18, então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Olha só. Então, o que João viu? Um dragão que ele perseguiu, no capítulo 12, perseguiu a mulher, perseguiu a igreja de Deus, que mulher em profecia significa igreja, a mulher pura, a igreja pura de Deus, obediente, a mulher chamada mulher prostituta ou uma mulher embriagada de vinhos, é uma mulher cheia de doutrinas erradas,
doutrinas humanas, longe da palavra de Deus, inimiga da palavra de Deus e inimiga da mulher fiel a Deus, da igreja fiel a Deus. Então, ele vê um dragão que perseguiu a igreja de Deus. E agora, mas a igreja de Deus foi protegida. Está falando lá dos 3 primeiros séculos. Século I, século II e século III. Onde o Império Romano perseguiu de maneira cruel, feroz os cristãos. O cristianismo, ele se alastrou pelo Império Romano de tal maneira que eles já consideravam uma ameaça para o Império esse tal de cristianismo. E para o Império Romano, que não se amedrontava com praticamente nada, sentir medo dos cristãos é porque tomou conta do Império. A tal ponto em que eles começaram a perseguir de maneira feroz. Praticamente todos os apóstolos morreram de forma drástica, foram assassinados. Depois, os próximos cristãos foram perseguidos. Muitos foram para a fogueira, para o Coliseu romano. E, no caso desses cristãos, eles não foram libertos como Daniel. Não foram protegidos como Ananias, Misael e Azarias. E esses cristãos deram suas vidas defendendo aquilo que eles acreditavam. A palavra de Deus, Cristo como o Salvador deles. E defendendo a liberdade de ter sua própria religião. Mas o dragão agora ele viu que não surtiu efeito. Deus protegeu. Muitas pessoas começaram a viver, existe um grupo de pessoas, a igreja das catacumbas. Eles faziam de maneira subterrânea lugares para que eles pudessem morar e lugares para que eles pudessem se reunir e adorar a Deus embaixo da terra. As escavações hoje mostram esses lugares. Muitas pessoas foram para as montanhas, distantes, lá no campo, longe de tudo. Estavam ali protegidas. Alguns deram sua vida em testemunho. E quanto mais o dragão matava, mais cristãos se convertiam. A fé daquelas pessoas era tamanha que as outras olhavam e falavam: como pode uma pessoa ter tamanha convicção ao ponto de dar sua vida? E elas se convertiam. E ao perceber que aquilo não estava surtindo efeito, o dragão ele fica mais furioso ainda. E ele parte para perseguir de uma maneira diferente agora. E aqui diz que ele se pôs em pé na areia do mar. Quando nós estamos na praia, olhando assim, imagina que aqui está a praia. De um lado está o mar. E do outro lado está a terra. Então, ele está vendo um dragão na areia do mar, no meio ali da divisão. De um lado está o mar, do outro lado, a terra. E justamente ele vê 2 animais saírem desses 2 lugares. E aqui, capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes
e blasfêmias. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, que em contas proféticas, um dia equivale a um ano, 1260 anos. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação e povo. Governou toda a terra. Guardem isso. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui se resume o estudo desta noite. Que animal é esse que sai do meio do mar e tem essas características tão estranhas, tão esquisitas? Ele está vendo um animal que não existe. Várias cabeças, vários chifres, com coroas. Toda vez que em profecias, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, aparece um animal, significa poder, reino, um governo. Então, assim como lá em Daniel, existe um poder que era a Babilônia, simbolizado por um leão. Depois veio Medo-Pérsia, depois a Grécia e Roma, e cada um simbolizado ali por um animal, um leão, um urso, um leopardo, ou um dragão, ou um animal feio, esquisito, terrível e espantoso. Animal é um reino. E aqui diz então que este reino, ele governou toda tribo, povo, língua e nação. Então, vamos entender. Século 1, 2 e 3 é o capítulo 12. O capítulo 12 é o começo do cristianismo. Satanás vai enfurecido tentar matar Cristo, mas Cristo é levado aos céus e protegido. Vai tentar matar a igreja é protegida pelo deserto, é levada para o deserto, para bem longe, e ali é protegida, e Satanás não consegue destruir. Então Satanás pensa o seguinte: eu vou mudar a minha estratégia. Derramar o sangue desses seres humanos não está funcionando. E ele muda. Já ali, por volta do ano 324, o imperador Constantino, muito astuto, muito sábio, eu não digo muito sábio, muito inteligente, é melhor assim. Inteligente como ele era, ele percebeu que 300 anos se passaram e ninguém conseguiu destruir o cristianismo. Ao contrário, só crescia. Esses cristãos se alastraram como praga, pensava. Então ele pensou: se eu não posso contra eles, o que eu vou fazer? Juntar-me-ei com eles. E ele agora resolve, com uma jogada política, se tornar cristão. Ele faz o seu exército ser batizado passando por um rio. Então ali seu exército se tornou cristão. Ele, quando foi para a guerra, disse que viu em visão uma inscrição bem no sol, assim, dizendo: por este símbolo você vencerá. E era o símbolo do cristianismo, e ali ele venceu e ele abraçou o cristianismo. Então se tornou até algo místico, parece que ele foi um Deus, um profeta de Deus nessa terra. E ele agora, o que Constantino faz? Constantino pega os templos pagãos e ele transforma em templos
cristãos. Os mesmos templos. Então, de agora em diante, isso demorou alguns anos, mas foi um processo, os cristãos ficaram assombrados, mas felizes. Agora não seremos mais perseguidos. O imperador agora, ele é cristão. Então, o que começou a acontecer? Um apoio da sociedade. Ele uniu o império em torno de si, através dessa jogada política. Aí ele pega o templo, todos os templos que eram pagãos, e ele simplesmente os transforma em templos cristãos. Os deuses, as estátuas dos deuses, dos romanos, Júpiter, Netuno e muitos outros, que eram uma consequência dos deuses gregos, eles só pegaram os deuses gregos e mudaram para deuses romanos. Então, de Zeus mudou para Júpiter, só tinha mudado. Aí o que ele faz agora? As estátuas dos deuses deles, eles colocam como os apóstolos e os Maria e tudo mais. Então, aquele que era Júpiter se tornou agora Pedro. E se você pegar e olhar na internet, a imagem, a escultura dos deuses romanos e comparar com a escultura dos apóstolos, são idênticas. Ele simplesmente pegou os mesmos símbolos e os trouxe para o cristianismo. E começa uma mistura tremenda do paganismo com o cristianismo. Os cristãos que não seguiam totalmente a Bíblia, que não estudavam a Bíblia, eles começaram a se perder no meio disso. E começaram a abrir concessões para práticas pagãs que começaram a entrar no cristianismo. Ali o bispo de Roma, ele passou a ter um papel central, a partir de 350, depois foi até 470, o bispo de Roma, ele passou a ser quase que um representante dos outros bispos mais distantes. Por quê? Ele estava mais próximo do imperador. Então, a influência do bispo de Roma para com o imperador e vice-versa era muito grande. Ele se tornou uma espécie de representante da igreja durante mais ou menos 100 e poucos anos. Então, desta maneira, o cristianismo ele começou a ser deturpado. Olha o que Satanás começou a fazer. Alguns poucos cristãos começaram a perceber tudo isso e começaram a se afastar, a sair. Porque eles perceberam, nossa fé será totalmente deturpada. E então, o Império Romano chega ao seu fim no ano de 476. O Império Romano, com sérios problemas financeiros, políticos, a inflação explodindo, já não tinham mais, chegaram ao ponto que não tinham mais condições de se autofinanciar e eles se destroem. E a partir daquele momento, o Império Romano cai. Então, sobrou quem? O poder político foi agora extinto, não tinha mais força. A Roma foi tomada. Agora, quem começa a sobressair para unir o império? A Roma religiosa, a Roma papal, que chegou, a partir do ano 508, ela toma uma preponderância e ela lidera vários povos contra aquelas tribos bárbaras que tentaram lutar contra, que derrubaram o Império Romano. Então, olha, de 476 até 508, é um período ali curto, de 30 anos mais ou menos, o bispo de Roma ele toma uma liderança de unir o império contra aqueles povos que estavam
tomando o reino e tomando Roma. Aqueles bárbaros que eram considerados pagãos, que não tinham aceitado o cristianismo, que tinham outros deuses, inclusive os nórdicos e tudo isso. Então, a partir de 508, ele toma um poder muito grande em suas mãos. E quando chega em 538, esse poder ele é concretizado. E dali em diante, o poder apostólico romano, ele começa a governar o mundo. Meus queridos, eu não estou dizendo aqui dos fiéis católicos, sinceros irmãos em Cristo, que são católicos, que obedecem sinceramente os ensinamentos que receberam. Minha mãe, ela veio da Igreja Católica. Meus familiares, eu tenho familiares católicos que têm uma fé incrível, uma fé que assim que é admirável. Eu não estou falando das pessoas, dos fiéis em Cristo. Eu estou dizendo do poder apostólico romano. Este poder papal, ele é um poder político e religioso. É uma união das duas coisas. Igreja e Estado comandando a sociedade, em um só representante, ou em uma só instituição. A igreja é o governo, e o governo é a igreja. Isso, geralmente, deu errado. E na Idade Média, nós já sabemos, você lembra da escola? Lembra de quando você estudou sobre a Idade Média? Esses 1290 anos, desde 538 até 1798, são 1260, né? 1290, se formos contar de 508. Você lembra das coisas que aconteciam na Idade Média? O primeiro grande problema que os cristãos da época, os fiéis cristãos perceberam é o seguinte: para o poder apostólico romano, para a cúpula desse poder papal, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus para os nossos dias. E aqui está o maior dos perigos. Tem como um prédio, uma igreja ser levantada se o seu alicerce está todo errado? Tem como? Até dá para tentar, né? Mas logo, logo vai começar a rachar e dar problema. Agora imagina se o alicerce dessa igreja, imaginem-se no alicerce, ao invés de ter concreto, já tivesse ali materiais de segunda qualidade. Algumas pedras, uma argamassa mais fraca, já apareceriam rachaduras, não apareceriam? E se no lugar desse concreto colocasse só areia? Na hora de fazer o alicerce, fazer uma sapata, colocar os fundamentos, os ferros, não colocar cimento, concreto, colocar só areia. Tem como a parede ficar em pé? Pois essa analogia, ela também simboliza para o cristianismo do papado, do apostolado, do poder apostólico romano. Quando o fundamento ele está errado, todo o restante ele vai estar errado. Ou praticamente tudo. Pode parecer correto, mas tudo que vem depois, ele está errado. Porque é o seguinte, a partir do momento, o pensamento papal é da seguinte maneira: vocês já ouviram o Papa falar alguma vez na volta de Jesus? Alguém aqui já ouviu algum pronunciamento ou alguma coisa escrita, algum documento do Vaticano, alguma coisa dizendo que Cristo que voltará nas nuvens dos céus? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Se você encontrar, me mostre. Porque para a Igreja Apostólica Romana,
A igreja é o rei, quando a igreja tomou conta do mundo em 538, ali o reino de Deus já veio para essa terra. O reino de Deus foi instituído neste mundo. Então, as promessas de Cristo, elas se cumpriram com a instituição apostólica romana no mundo. Então, tem por que pregar sobre a volta de Jesus? Sendo que, para a igreja apostólica romana, a igreja já é o reino de Deus? Vocês entendem? Também não precisa de Jesus voltar, porque o Papa já é o representante de Cristo aqui na Terra. Então, já temos duas promessas de Deus cumpridas, de acordo com esse poder. De acordo com o poder apostólico romano, a Igreja Apostólica Romana é o reino de Deus, e o Papa, ele é o representante de Cristo. Então, essas duas promessas já foram cumpridas. A Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela era até o começo do mundo cristão, até a igreja ser instituída no mundo em 538. A partir daquele momento, a Bíblia já foi toda cumprida. O livro de Apocalipse já foi todo cumprido. E dali em diante, a voz do Papa com a cúpula apostólica romana é a voz de Deus. Vocês entendem quão perigoso é pensar assim? Vocês entendem quão longe podemos levar uma pessoa se começamos por estes princípios? É por isso que durante a Idade Média, muitas práticas pagãs começaram a entrar no cristianismo, como, por exemplo, Papai Noel. Era uma prática pagã. E aquilo começou a entrar o quê? O cristianismo e fazer parte do cristianismo. Lembra que Constantino ele só pegou os deuses e os templos romanos e transformou em cristãos? O poder apostólico romano, através do Papa e toda a cúpula, eles fizeram isso também. Então, mitologias nórdicas, elas entraram no cristianismo. Procuraram mudar os templos, mudar o calendário, mudar os horários, mudar também as leis. Não, o sábado começou a ser algo ligado ao judaísmo. E todo guardião do sábado, toda pessoa que observava o sábado, era considerada como judaizante. E isso era como se fosse assim, um cidadão de segunda classe, um cidadão renegado. Então, desta maneira, o domingo foi instituído como um sinal, o grande sinal da autoridade da Igreja Romana na Idade Média. Nós somos, o Papa é o representante de Deus no mundo. A Igreja Apostólica Romana é o reino de Deus no mundo. E nós temos total autoridade para mudar os símbolos passados, porque a Bíblia já não é mais válida hoje. A nossa palavra é a Bíblia hoje. E assim entrou as indulgências, como comprar terrenos no céu, teorias como purgatório, pessoas que não estão nem no céu, nem no inferno, a imortalidade da alma quando morre, na verdade não morre, o inferno como um lugar horrível de fogo eterno que as pessoas estão lá neste momento, e muitas outras teorias e doutrinas erradas que não são bíblicas começaram a entrar. Porque se eu falar assim, a partir de hoje,
a Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia já foi toda cumprida no passado. A Bíblia é um livro do passado. Hoje, o pastor da igreja, ele é a voz de Deus aqui. Se nós começarmos a crer nisso, todas as nossas crenças, tudo que a gente acha que é certo, o que você acha que é uma coisa, o outro acha outro, o pastor acha outro, e daqui a pouco não tem mais uma regra. A regra é o quê? A regra é o que nós acharmos que deve ser. Assim foi durante toda a Idade Média. E quem não aceitava isso, o que acontecia? Fogueira, lembra? Considerados como hereges, considerados como cidadãos que não mereciam viver. Se um rei não aceitava se aliar ao poder apostólico romano, o que acontecia? Dava um jeito de atacar aquele reino e tirar. Uma pessoa, ela só ganhava terras para ser um senhor feudal, para ter ali, plantar, colher e ser um empresário da época, se ela fosse ligada ao rei, que era ligado ao poder apostólico romano. E dessa maneira, este poder governou o mundo da época. Eu repito, eu não estou falando dos sinceros fiéis católicos. Esses fiéis católicos, eles aprenderam aquilo que foi ensinado para eles. Assim como minha mãe, assim como minhas tias e meus primos. Mas tem uma coisa, meus queridos. Eu não sei se aconteceu com você ou mesmo se aconteceu comigo. Quando eu estudava, me ensinaram muitas coisas na escola. E depois que eu cresci, eu tive a oportunidade de aprender mais e rever aquilo que me ensinaram na escola. Então, só existe uma maneira de fazer uma conta de multiplicação? Existem algumas, mas lá na escola eu aprendi uma. Depois eu fui ver que, nossa, existem outras formas de multiplicar que são até mais fáceis. Olha, nem tudo que me ensinaram sobre história era verdadeiro, ou era a totalidade do que aconteceu. Muitas vezes ensinam uma parte, até pelo tempo. Então, eu pude ver outra parte da história, comparar e verificar se tudo aquilo estava correto de vários ângulos. Assim é com a palavra de Deus. Se nos ensinaram de maneira um pouco diferente ou de maneira errada, cabe a nós agora adultos investigarmos e verificarmos. Este poder que surge do mar e toma conta da terra, nós identificamos como poder apostólico romano, a cúpula papal. Mas não fomos nós que inventamos isso. Não foram os adventistas do sétimo dia que inventaram que isso é dessa maneira. Sabe quem começou a perceber isso? Padres católicos. Pessoas que estavam ligadas aos reis da época, lá na Europa. Pessoas e teólogos da Idade Média começaram a perceber isso. Um deles, e o maior de todos, foi Martim Lutero. Lutero, ele era um padre católico. E ele começou a perceber esses erros. Ele começou a perceber esses erros de fundamentos. Não é? E a primeira coisa que ele quis, ele jamais quis se desvencilhar da Igreja Apostólica Romana. Jamais. Ele era um sincero e fiel padre católico. É por isso que eu jamais falo dos membros da igreja, dos padres da igreja, porque são pessoas que amam a Deus, em sua maioria. Sinceros, que estão seguindo o que lhes ensinaram. A vida de Lutero mostra isso. Mas Lutero percebeu uma coisa, primeiro, somente quem tinha acesso à Bíblia eram os padres e os monges. A população
tinha acesso à Bíblia? Não. As missas eram pregadas em que língua? Latim. Quem entendia latim na época? Só os nobres, reis, os que puderam estudar. A maioria da população entendia alguma coisa? Então, não tinha como as pessoas estudarem por conta própria, assim como ele estava estudando, e encontrarem as verdades bíblicas. Por quê? Eles eram privados. Você só vai conhecer a Bíblia através de mim. Isso é benéfico? Isso é da vontade de Deus? Jamais. Então, ele começa a se incomodar com esse ponto. Ele começa a ter o sentimento de que as pessoas deveriam ter acesso a esses ensinamentos em suas línguas. Cada país, cada povo ouvir a missa em sua língua. Ele começa a se incomodar com algumas doutrinas que ele viu que estavam erradas, que não eram bíblicas. Então, a princípio, o que ele queria? Ele queria reformar a Igreja Apostólica Romana, ou o poder apostólico romano. Ele queria convencer o papado e todo essa liderança apostólica romana lá de Roma, de que a igreja precisava mudar algumas coisas. Só que quando ele foi se aprofundando e percebendo que os fundamentos estavam errados, que não existia esse negócio de volta de Jesus, que não existia esse negócio de Jesus voltar a este mundo, de que a Bíblia não era seguida porque a Bíblia era um livro passado, não presente. Foi lá até os primeiros cristãos e ali se cumpriu e ponto final. Ele começou a perceber que era impossível reformar este poder. E aí ele tomou a decisão de se afastar e começar, junto com muitas outras pessoas, não foi sozinho, mas foi o grande líder da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um poder tremendo de Deus na vida das pessoas. A primeira coisa que ele faz é colar na porta da igreja alguns princípios sobre justificação pela fé, a salvação pela fé em Cristo Jesus. A primeira coisa que ele faz é trazer Cristo de volta para a vida dos cristãos. Porque na crença do papado, o Papa é o centro. Ele é Cristo. Então, Lutero ele vem e traz Cristo de volta. A justificação pela fé em Cristo Jesus. A salvação somente pela fé. Ele também começa agora a imprimir Bíblias em alemão. E dar para as pessoas trechos da Bíblia, partes da Bíblia, em sua língua. E ele também, e vários outros em outros países, começam a pregar, fazer as missas ou os cultos agora em sua própria língua natal, em sua própria língua materna. O francês, lá na França o francês, lá na Suíça o sueco, e na Alemanha o alemão, na Inglaterra o inglês. E assim, Deus foi levantando pessoas para que a palavra de Deus voltasse a brilhar sobre os corações. Eles foram os primeiros a fundar escolas para as crianças, vocês sabiam disso? Não existia escola na Idade Média, não existia escola. Existiam algumas universidades que era para alguns estudarem. Foram eles os reformadores protestantes que fundaram escolas para crianças e adultos aprender a ler e a escrever. E aprender sobre a palavra de Deus, que antes era considerada como livro do passado, agora passou a ser considerada a palavra de Deus para aquele tempo. Olha a mudança. E Martim Lutero foi uma das muitas pessoas
que identificou que este poder que surge do mar era o poder apostólico romano. Martim Lutero, ele, com muitos outros, ele percebeu que a maneira correta de interpretar o livro de Apocalipse não é olhando como um livro passado que se cumpriu lá no começo da era cristã. Também ele entendeu o seguinte, que já existia, ele não inventou isso. O livro de Apocalipse, ele vai se cumprindo com o passar do tempo até a volta de Jesus. E abrange até o novo céu e a nova terra. É a visão historicista do livro de Apocalipse. Para o poder apostólico romano, esse livro é um livro do passado, morreu. Para os reformadores protestantes, é um livro histórico, que vai se cumprindo de acordo com que a história vai indo e só findará com a volta de Cristo e a nova terra. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como herdeira da Reforma Protestante, aderiu isso. Nós não inventamos uma maneira de estudar o livro de Apocalipse. Nós não inventamos uma maneira nova de interpretar essas profecias, esses símbolos. Não. Porque percebemos que está correta. A Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Se o livro de Daniel, ele é um livro histórico, o livro de Apocalipse seria diferente? Então, meus queridos, dessa maneira, o evangelho começou a ser pregado de maneira tão grande que em 50 anos tomou conta do mundo novamente. Assim como a luz brilhou lá nos primeiros anos com os primeiros cristãos após a morte de Cristo, também agora na Reforma Protestante uma luz toma conta das pessoas e as pessoas começam a enxergar com seus próprios olhos o poder do evangelho. Mas não foi sem perseguição. Isso não aconteceu sem muita retaliação. Porque Satanás, ele não permitiria que todos os seus planos, levados a cabo por 1260 anos, terminasse assim tão fácil. Ia deixar? Por isso, Satanás, depois disso, viu que a Reforma Protestante tinha tomado conta, ele começa a tomar outros passos. Ele começa a criar outros meios para matar essa reforma e para tomar conta do mundo novamente. E agora, ele vai levantar uma outra besta, um outro animal que surge da terra. Este poder nós vamos estudar no próximo domingo. Próximo capítulo vai ser o outro poder que surge da terra. Entendemos bem o poder que surge do mar, do meio dos povos, que tomou conta da Idade Média. Agora este poder estava sendo abalado, e seria abalado, porque recebeu uma ferida mortal no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa, tirou o poder da Igreja Apostólica Romana. E essa cúpula perdeu o seu poder. As igrejas continuaram abertas, viu? As igrejas continuaram, os fiéis continuaram a seguir o que lhes havia ensinado, porque são fiéis sinceros a Deus, e Deus os protegeu. Mas a cúpula apostólica romana, ela foi presa por Napoleão Bonaparte. Ali foi uma ferida tremenda, uma ferida mortal sobre este poder. Satanás sabia que isso ia acontecer. Por isso ele levantaria um outro poder para tentar governar o mundo através deste outro poder, que nós vamos estudar no próximo domingo. Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino Pode Cair o Mundo novamente? Pode ser?
Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. É este o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por deixar essas verdades reveladas a nós. Obrigado por ainda ter liberdade neste país para estudar e pregar sobre a sua palavra. Estudar sobre o livro de Apocalipse aumenta a nossa fé, porque mostra que o Senhor nunca esteve ausente da história da humanidade, que o Senhor sempre esteve com as rédeas deste mundo nas mãos. Por mais que às vezes possa parecer que o inimigo do Evangelho, que o dragão está vencendo, o Senhor nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Obrigado, Senhor. E que essas verdades elas se calem em nosso coração e que encontremos oportunidades para pregar a outras pessoas com amor, com carinho, mas mostrar essa verdade para as pessoas que precisam. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Boa semana a todos. Até o próximo encontro.
majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. Aleluia, 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 adorado eu vou, ó Deus de Israel, majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. Aleluia, 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 adorado eu vou, ó Deus de Israel, majestoso